Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C Sharp, nós vamos ver como trocar a cor do fundo e a cor da fonte dos caracteres. Eu clico aqui, abre uma caixa de cores, eu posso selecionar. Aqui eu abro a mesma caixa de cor e seleciono. Veja que eu troquei tanto a fonte quanto o fundo do formulário. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o Visual Studio, pode ser o 2022 ou 2019, criar um projeto. Na linguagem C Sharp, Windows, área de trabalho, você vai ter aqui aplicativo do Windows Forms, .NET, aplicativo do Windows Forms, .NET Framework. Esse é mais antigo, esse é mais recente. Pode ser qualquer um dos dois. Próximo. Aqui vai o nome da aplicação. Se você selecionou o .NET Framework, aqui já tem o criar. Você clica nele. Do contrário, clica no próximo. Se você está usando o Visual Studio 2019, você só tem o .NET 5 ou .NET 5. Eu vou selecionar o .NET 6. Criar. Em todos os casos, o Visual Studio inicia uma aplicação com um formulário vazio. Eu vou desenhar um formulário, vou parar e volto. Eu desenhei esse formulário. Aqui são labels, 2 text box e um button. Se você ainda não sabe desenhar um formulário, eu vou deixar uma playlist na descrição deste vídeo. Esse formulário não tem nenhuma importância. Não precisa nem pôr nome nos controles. Ctrl Alt X vai mostrar a caixa de ferramentas. Eu vou arrastar um botão para cá. Esse sim tem importância. Pressiona o F4 com ele selecionado. O nome dele vai ser BTN Cor Fundo. Maiúsculo e minúsculo faz diferença no C Sharp. Descendo aqui, ó, eu tenho Flat Style, tá standard. Eu vou colocar como Flat. E no Flat Appearance, tem um sinalzinho de mais, cliquei nele. O Border, eu vou colocar aqui 0. Ele vai ficar sem borda. Vou na propriedade Text e vou tirar o que está escrito aqui. Vou voltar aqui, ó, na propriedade Image. Vou clicar os 3 pontinhos. Ele abriu esta caixa, recurso local, importar, vou numa pasta onde eu tenho ícones e vou procurar um ícone para aquele botão. Vou pegar esse aqui, um ícone de 20 por 20. Vou abrir, OK, e ele ficou assim. Vou redimensionar aqui. Quando o usuário clicar aqui, eu vou trocar a cor do fundo do formulário. Aí vou selecionar esse botão, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar ele ao lado do outro. Com ele selecionado, pressiona o F4. Esse aqui vai ser o BTN cor de frente, a cor do caractere. Só isso. Então, quando o usuário clicar aqui, vai trocar a cor dos caracteres, da fonte. A cor que está escrita aqui no botão, a cor do label, a cor que está dentro do text box. Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções. Sobre o nome do projeto, clique o botão direito, adicionar, classe. Eu vou chamar essa classe de Config Forms, adicionar. Como eu estou no Visual Studio 2019, ele inicia uma classe como internal. Mas ela é public e static. Por que static? Porque eu não quero que essa classe seja instanciada. É nessa classe que eu vou realmente configurar qualquer formulário, não somente esse que está aí na tela, mas qualquer outro que venha a ser criado. Então eu vou criar um método. Vou parar e já volto. Eu criei o método setColor, ele é static porque a classe é static. Então, todos os membros da classe, obrigatoriamente, têm que ser static. Aqui ele vai receber um form e também está recebendo aqui um enum que não está criado. Vamos criar esse enum primeiro. Então, aqui, ó, fora da classe, ficou só um fecha-chaves aqui, que é da namespace. Então, criei esse enum, backColor e foreColor. Agora aqui, ó, não está mais vermelho. Esse FRM Color é um enum,
esse ENUM aqui, ó, que quando passado aqui back color, é a cor do fundo. Quando for passado for color, vai ser a cor da frente, a cor do caractere. No momento, a gente está usando somente a cor do fundo. Então, abre uma caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo é a caixa de cores. Não permite redimensionar a caixa. O help está ativo. E aqui está verificando se o usuário selecionou alguma coisa. Aqui alguma coisa, uma cor. Se a caixa é de cor, se ele selecionou uma cor. Caso ele tenha selecionado uma cor, essa cor vai ser atribuída ao backcolor desse formulário que foi passado aqui. Se eu executar isso aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque precisa chamar esse método onde? Aqui no formulário. Quando eu tenho que chamar aquele método? Quando clicar nesse botão, que é o botão btn cor fundo. 2 cliques no botão e eu vou chamar o código aqui. Ó, config forms é a classe static. Então eu já posso chamar o método diretamente sem instanciar um objeto, que é o setColors. Quando eu fizer aqui o parênteses, ó, ele está falando para eu passar um form. Qual form eu vou passar? Esse form que eu estou. Diz é o objeto instanciado pela classe que eu estou. Como eu estou na classe form1, o objeto instanciado é o próprio formulário. E aí, vou passar ó, o frmColor, que é o meu enum. Ponto. O que eu quero trocar? Eu quero trocar a cor backcolor. E o ponto e vírgula, que é parte da sintaxe do C#. Vou executar. Está aqui o meu formulário. Eu vou clicar aqui ó, no botão Set Backcolor. Ele abriu a caixa de cores. Essa caixa de cores é essa caixa aqui, ó. Onde ela está abrindo? Ela está abrindo aqui, ó, no Show Dialog. Vou selecionar aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó. Ok, aí ele mudou o fundo. Aqui eu não tenho nada ainda. Então agora eu vou fazer a parte dos caracteres da fonte. Vou parar a aplicação. Vou novamente aqui no config forms. E vou aqui agora fazer a parte da frente, da cor de frente. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, agora, dependendo do que vem aqui, eu vou setar o backcolor ou forecolor do formulário, desse formulário aqui, que está sendo passado. Então, aqui eu preciso fazer assim, ó. Então, se ele passar aqui, ó, nesse parâmetro como backcolor, eu vou setar a cor do backcolor. Se ele não passou backcolor, só pode ser o forecolor. Por quê? Porque o enum só tem dois valores. Ou ele é backcolor ou ele é forecolor. Se ele passar outra coisa qualquer, vai dar pau já antes de chegar aqui mesmo. Então aqui ó, já está feito. Agora eu preciso chamar esse método aqui, ó, no formulário, nesse outro botão. É o botão btn cor frente. Pressionei o F4. Voltando aqui, 2 cliques. É a mesma coisa que esse, ó. Só que aqui eu passo o parâmetro forecolor. Vou executar. Aqui, ó. Cliquei, é a cor do fundo. Ok. Aqui do lado é a cor da frente. Eu vou pôr um vermelho. Ok. Mudou a cor das fontes. Passou aqui, ó. Como aqui eu mandei o forecolor, trocou a cor da frente. Como eu mandei backcolor, trocou a cor do fundo. Como eu passo o formulário, então eu posso usar a cor, a propriedade backcolor e a propriedade forecolor aqui nesse método, que está fora do formulário. E se eu tivesse mais um formulário? Eu vou parar. Aqui, sobre o nome do projeto, clique no botão direito, adicionar formulário. Vou deixar esse nome aí mesmo. Vou desenhar esse formulário, vou aqui no Form 1, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Vou voltar aqui no Form 2, Ctrl V. Vou posicionar mais ou menos aqui. Criei o Form 2. Eu vou pôr aqui assim, ó,
F4. Cliente, só para diferenciar. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no outro. Vou até copiar, ó. Qualquer um, pode copiar esse ou esse. 2 cliques, Ctrl V. Aqui é a cor do fundo. Então é back color. Aqui no outro botão, aqui é isso aqui mesmo, é o for color. Agora eu preciso abrir esse form 2. Então eu vou aqui no form 1, no design, aqui ó, form 1 design, 2 cliques no botão OK. Vou chamar ele dessa forma aqui ó, instanciei um objeto e executei o método show. Vou executar o projeto. Então cliquei no iniciar. Troquei a cor do fundo aqui, a cor dos caracteres. Vou clicar aqui no OK. Ele abriu o outro formulário. Vou colocar aqui um azul para ficar bem diferente. E aqui vou colocar um laranja. Então eu tenho 2 formulários. E eles estão de maneira diferente. Mas você deve ter observado uma coisa. Quando eu paro e executo novamente, os formulários vieram no modo padrão. Por quê? Porque eu preciso salvar essas configurações. Vamos fazer isso agora. Parei a aplicação. Vou fechar tudo. E vou aqui no gerenciador de soluções, ou pressiono Ctrl Alt L. Vou na classe Config Forms. Então aqui ó, no método setColor, depois que eu atribuir a cor para o fundo ou para a frente, eu vou salvar a configuração. Esse método não existe. Vou criar ele embaixo aqui, ó. Eu tenho ele pronto, vou só copiar e colar. Está aqui. Ele está pedindo que passe um form. Ele começa aqui e termina aqui. Então, se ele está pedindo um form, eu tenho que passar um form aqui, ó. Eu tenho um form aqui para passar? Tenho. Eu recebi um aqui, ó. É esse FRM. Então, vamos ver esse método. Salvar config. Ele recebeu um formulário. Ele vai abrir um arquivo para gravação, ó. StreamWriter. É porque ele vai gravar no arquivo. Vai estar na pasta cdados. O nome do arquivo vai ser o mesmo nome do formulário que ele recebeu aqui. .csv. Aí vou gravar uma única linha. Essa primeira cor aqui, ó, é a cor do fundo. E a segunda aqui, ó, são mais 4 colunas, é a cor do caractere, é a cor da fonte. A RGB, aqui é red, green e blue. São as 3 cores primárias que formam qualquer cor no sistema RGB. Se você assistiu o vídeo sobre RGB, você está entendendo o que eu estou falando. Mas se quiser assistir, eu vou colocar ele aí na descrição também. Então ele vai salvar um arquivo para cada formulário que eu tiver. Então os formulários estão individuais. Aqui é um try-catch porque vai acessar o disco. Antes de tudo, você tem que ter essa pasta. No meu caso, eu tenho aqui, ó, cdados. Ele vai salvar aqui, no meio desses arquivos aqui. Então você tem que pôr uma pasta que existe. Aqui é um arquivo que não existe. Então eu vou lá, vou executar, ó. Então eu vou trocar a cor do fundo, vou trocar a cor da fonte. Então, a hora que eu fiz isso, eu vou aqui no Windows, ó. Eu já tenho o arquivo CSV aqui, ó. É o form1.csv. Cliquei o botão direito, abrir com o bloco de notas. Aí eu vou ver aqui as cores, ó. As 4 primeiras, 1, 2, 3, 4, até aqui. Esse daqui é da cor do fundo. E esses outros 4 parâmetros é da cor da frente, da cor da fonte.
Vou fechar aqui, voltei na aplicação, vou clicar aqui no OK, ele abriu o Form 2. Vou pegar aqui, vou por esse tipo de fundo e vou colocar esse daqui. Observa que ele já criou ó, o Form 2 CSV. É a mesma coisa. Se eu clicar aqui o botão direito, abrir com, bloco de notas, ele tem o mesmo tipo de informação, só que com outros valores. Vou parar a aplicação por aqui. Então, parei tudo. Vou executar novamente. E não aconteceu nada. Por quê? Porque eu apenas salvei as informações sobre as cores. Agora eu preciso restaurar. Então, eu vou parar a aplicação. Aqui na classe Config Forms, eu vou aqui embaixo. Tome cuidado, ó, porque tem um enum aqui. Ó. Então, a namespace fecha aqui. A classe fecha aqui. Ó. A classe Config Forms. Então, eu vou pôr aqui ó, um outro método. O método que restaura essas cores. Observe o seguinte, ó, que esse método de cima, salvar config, ele é private. Por quê? Porque somente essa classe vai usar esse método. Então, vou pôr aqui o outro, que é o restaurar. Então, o método está aqui, esse é ao contrário do outro, ele é público, recebe também um form. Vai abrir o arquivo que tem o mesmo nome do formulário, no caso Form 1, Form 2, na pasta CDados, este arquivo é do tipo CSV, tem um try catch porque vai acessar, termina aqui, ó, vai acessar arquivo, vai acessar o disco, então ele está verificando se o arquivo existe, porque se ele não existir, eu não vou nem tentar ler. Que arquivo? Esse aqui, ó. Isso aqui é tudo isso aqui, ó. CDados, form1.csv, por exemplo. Aqui ele abriu o arquivo só para leitura, esse arquivo aqui, e leu tudo de uma vez só. Por quê? Porque eu sei que só tem uma linha lá. Não vou ficar percorrendo o arquivo. Essa linha aqui, ó, ela vai ter esse dado aqui, ó. Várias colunas separadas por ponto e vírgula. Isso aqui vai desmembrar cada uma dessas colunas aqui num array chamado cor. Então, vai ter o cor 0, é esse, o cor 1, o cor 2, o cor 3, cor 4, 5, e vai até o último. Então, as primeiras 4, que vai de 0 a 3, pertencem ao backcolor. As últimas 4, que vai de 4 a 7, estou falando disso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, isso forma a cor do backcolor. E aqui depois 4, 5, 6 e 7, forma o forecolor. Então, está sendo atribuído de volta ao formulário. Ao backcolor do formulário é o forecolor do formulário. Bom, mas isso é só um método. Eu agora preciso chamar esses métodos. E onde eu vou fazer isso? Vou no gerenciador de soluções, vou no Form 1. Então, vim no Form 1, selecionei o Form 1, pressionei o F7, aqui, ó, depois do Initialize, Config Forms, que é a classe, ponto, agora é o restaurar config. Tenho que passar o que para lá? Um form. O form é o this, ponto e vírgula. Vou copiar essa linha, vou no gerenciador de soluções ou Ctrl Alt L, 2 cliques no Form 2, aqui no código, vou chamar a mesma instrução que eu fiz no Form 1, o método restaurar config. Vou salvar e vou executar. Então está aqui, ó, você viu que ele já veio com aquelas cores que eu salvei da última vez. Se eu clicar aqui, ó, o outro também veio com as mesmas cores. Percebeu que quando eu clico, o formulário sai em qualquer lugar. Isso porque eu não centralizei. Eu vou mudar apenas esse aqui, ó. Vou mudar aqui a cor do fundo. Vou mudar para um verde. Ok? Ok. Fechei. Vou executar novamente. Ele está com as cores. Eu poderia ter um único arquivo, ou seja, eu salvo num arquivo fixo, vou fazer isso. Então, vamos supor que eu venho aqui, ó, no Config Forms, aqui na classe que salva.
Então aqui, ó, ao invés de eu salvar assim, ó, eu posso salvar assim, ó. Por exemplo. Salvei assim, certo? O nome vai chamar agora cores CSV. E aqui na hora de restaurar, eu coloco aqui, ó, cores CSV. Isso significa que eu vou estar com um único arquivo agora. Então eu vou salvar, vou executar. Ele veio sem nada, porque agora eu não estou restaurando o mesmo arquivo. Vou colocar aqui verde. Ok? E vou colocar aqui, sei lá, esse roxo aqui. Se eu clicar aqui no OK, ó, ele veio com a mesma cor. Porque agora eu estou usando esse arquivo aqui, ó, para todo mundo. Se eu mudar aqui no segundo, vou colocar aqui um amarelinho, ó, no fundo. Ok, ficou amarelo, certo? Aí vou fechar. Acho que eu parei a aplicação. Mas eu vou executar novamente. Veja, ele mudou. Então não importa se eu mudo aqui ou mudo aqui no segundo formulário, vai valer para os dois formulários. Ó, mudei aqui essa cor, ó. Aqui. Ó, mudei a cor para vermelho. Aí vou fechar. Por que não mudou aqui? Porque ele não leu o arquivo cores. Porque ele está onde? Ele está quando inicializa, aqui no Form 1. Ó, tá no inicialize. E se eu quiser que quando ele estiver lá, ele modifique. Então aí eu tenho que colocar num evento que aconteça quando sai e quando volta de um formulário. Então, por exemplo, eu posso tirar daqui, ó. Ou melhor, vou deixar aqui também. Faço assim, ó, Ctrl C. Vou fazer só em um formulário. Vou pressionar o F4, selecionei o formulário, pressionei o F4, vim no Eventos, aqui no raio, estou no Form 1. Aqui, ó, eu tenho o evento Actived. Vou clicar aqui e vou por aqui também. Eu executei, cliquei o OK e vim no segundo formulário. No segundo formulário, eu vou trocar aqui para vermelho. Troquei o fundo. Se eu fechar, agora ele volta. Por quê? Por causa do evento Active também está restaurando. Então, uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que nós fizemos com CSV. Isso significa que se o usuário mudar de computador, ele não vai ter essas configurações. Você pode salvar isso também dentro do banco de dados, dentro de uma tabela e restaurar pela tabela. É o mesmo princípio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.